Etiqueta. Esse é o segredo das mulheres finas. É isso que faz com que alguém que não te conheça, só de te olhar, saiba de cara que você é uma mulher diferenciada. Oi, fina! Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, no TikTok como Pamela Kedma. E se você é daquelas finas que já chegam deixando o seu joinha, o seu gostei, na confiança de que vai ser um ótimo conteúdo, eu já quero te agradecer agora. Eu prometo que você vai sair desse vídeo querendo ser uma pessoa melhor. Conforme prometido, esse é o 10º e último vídeo da série As 10 Principais Coisas que as mulheres finas, elegantes e inteligentes deveriam saber, mas raramente fazem. Eu vou te falar uma coisa, se você ainda não assistiu os outros vídeos da minha série, eu vou deixar o link da playlist aqui pra você, linkado em algum lugar. Como a intenção aqui é falar e conversar de tudo aquilo que possa nos transformar em mulheres mais interessantes e diferenciadas, o nosso tema de hoje vai ser etiqueta. Eu adoro esse tema. Talvez alguém agora por aqui esteja se questionando: mas por que eu deveria saber isso se eu já vivi possivelmente grande parte da minha vida sem isso e eu tô aqui? Então a gente vai conversar sobre isso. Para começar, o que é etiqueta? A etiqueta social, ela nada mais é, gente, do que boa educação e bom senso. É a nossa capacidade de nós sermos adequadas em qualquer situação da vida em sociedade. Por exemplo, alguns exemplos. Vestimentas, linguagem corporal, linguagem verbal, cumprimentos, forma de sentar, de andar, de comer, de gesticular, de falar, quanto a valores e princípios historicamente e culturalmente construídos ao longo dos anos numa sociedade, como, por exemplo, a ética, a educação moral e cívica. Educação moral e cívica, eu acho que eu falei bem chique agora. Voltando. Bem, gente, o berço da etiqueta e das boas maneiras é a Europa, que é considerado o velho mundo, né? Mais especificamente, surgiu lá na Inglaterra e na França. Inicialmente, a etiqueta surgiu entre as famílias muito ricas e poderosas. Exatamente por esse motivo que até hoje muita gente pensa que isso é coisa de gente rica e que os não ricos não precisam saber essas coisas e que isso é firula. Mas isso definitivamente é um mito. Aliás, a etiqueta ela é uma ferramenta preciosíssima para o desenvolvimento humano e para o sucesso. Gente, eu preciso abrir um parêntese, presta muita atenção aqui comigo agora. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara, tá? Discordâncias de opiniões, elas são saudáveis e você tem todo o direito de pensar diferente de mim, ninguém é obrigado a pensar igual. Porém, mesmo não concordando, ainda é possível manter o decoro e a educação. Então, por favor, discorde com a educação, tá bom? Falando de aspectos da etiqueta na nossa vida pessoal e como isso interfere na prática. Vamos falar disso. Quer um exemplo? Paquera e relacionamentos. Isso para quem quer namorar, para quem gosta de se relacionar, ter relacionamento sério, etc. Quem não gosta, daí é outra coisa, tá tudo certo também, é a sua vida. Bem, as mulheres hoje em dia, elas estão falando muito que não tem mais homens que prestem, homens que vale a pena, que os homens não querem mais relacionamentos sérios. Eu entendo e concordo em parte, com algumas ressalvas. Mas o centro da questão, gente, é que a gente atrai o que a gente tem para oferecer. Como assim? É o seguinte, bons homens, para se ter um relacionamento sério com bons homens, com foco no compromisso a longo prazo, são homens de valores, homens de alto valor, homens de bons princípios, homens de moral, homens inteligentes e com boa educação. Esses homens, eles têm uma visão de futuro a longo prazo. Enquanto eles não acharem aquela mulher com as virtudes, grava essa palavra, virtudes, eles vão passar tempo com as mulheres comuns, que infelizmente, hoje em dia, eu não quero ofender ninguém, elas são a maior parte da oferta de mulheres hoje em dia.
até esse homem conhecer a mulher que tem os propósitos de vida alinhados com os dele, ele vai ficar se divertindo com as mulheres comuns. E o efeito manada que a gente vê nas mulheres hoje em dia está muito comum. As mulheres estão, infelizmente, cada vez mais parecidas umas com as outras, imitando as poses de foto, as roupas, o jeito de se portar, enfim, tudo. Tudo por causa dessa liberdade cada vez maior que nós mulheres temos hoje em dia. Convencionou-se que tudo pode. Então, nisso, infelizmente, muitas mulheres acabam se tornando fáceis na opinião dos homens. Eu vou te dar um exemplo aqui real da história da minha vida. O meu marido era um homem que já estava ali quase na casa dos 28, 29, 30 e ele queria casar. Só que ele estava escolhendo com quem ele queria casar. E aí o que acontece? A gente se conheceu, ele me avaliou, eu o avaliei. Então o que acontece? Ele escolheu que, na opinião dele, eu seria uma boa mulher para ele se casar, uma mulher que talvez o representaria também muito bem, né? Que os meus propósitos de vida, de futuro, as minhas virtudes estavam alinhadas com as dele. Então é necessário a gente pensar nisso. Você vai atrair aquilo que você tem para oferecer, porque uma pessoa inteligente, quando vai procurar alguém, principalmente para se casar, ela está interessada em como que essa pessoa é. Quem que eu tô trazendo para minha vida? Possivelmente para sempre. Então fica aí essa dica, pensa nisso. Outro exemplo, que é outra situação da vida pessoal, educação dos filhos. Na maioria das escolas comuns hoje em dia não se ensinam essas coisas, tá? Etiqueta, boa educação. A escola é para geografia, matemática, português, etc. E todo o resto é para família. Você por acaso já pensou quando seu filho crescer? E se ele estiver aqui na casa dos pais da namorada, do namorado, né? Será que o seu filho ou sua filha vai ter comportamentos adequados? O que será que os pais da namorada, do namorado vão achar da educação que essa pessoa recebeu, da educação que você deu a ele? Gente, as maiores riquezas que você pode dar aos seus filhos é caráter, conhecimento e educação. Hoje, eu, adulta, eu sou muito grata às boas maneiras que eu recebi dos meus avós e dos meus pais. E olha que nós nunca fomos ricos, então isso daí não é desculpa, tá? Outra situação, muito corriqueira, convites. Ou recepcionar pessoas na sua casa para um almoço ou um jantar, mesmo que seja uma situação informal. Ou, por exemplo, saber se comportar quando você for convidado à casa de alguém. Saber coisas como, por exemplo, que o convidado, ele nunca deve começar a comer antes do anfitrião, que são os donos da casa ou da festa. Aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, a gente não abrir a geladeira de alguém, na casa de alguém, né, quando você não é muito íntimo. Nos Estados Unidos, porém, é normal, é diferente. Se o teu amigo, ele te convidou para ir na casa dele, ele realmente não vai se importar se você abrir a geladeira dele. Eu já, inclusive, gravei um vídeo sobre cultura, eu vou deixar linkado para você na descrição e aqui em cima no card, e eu recomendo muito que você veja esse vídeo depois. Eu vou deixar aqui no box para você. É um vídeo muito interessante que eu falo sobre coisas relacionadas à cultura e tá ligado à etiqueta. Inclusive, eu quero saber aqui nos comentários se você tem alguma situação curiosa que você já viu, já presenciou, que já aconteceu com você. Gente, se você puder contar, é claro, não vai expor o nome de alguém por aí, por favor. Vamos para o próximo exemplo. Quer ver uma situação comum? Se hospedar na casa de alguém. Você por acaso conhece alguém que adora receber uma visita, um hóspede extremamente folgado, sabe aquele sem noção na sua casa? Que ele se deita ali no sofá da sua sala, pega o controle da sua televisão e fica lá de barão o dia inteiro. Ou que, por exemplo, sai tirando tudo, os objetos do lugar, sujando tudo, deixando tudo revirado e depois simplesmente sai como se nada tivesse acontecido ou como se ele tivesse 10 empregados à disposição dele. Já pensou que situação delicada? Complicado, né? Frequentar hotéis e restaurantes. Vamos fazer um exercício. Pensa aqui o seguinte comigo.
Você vai até um restaurante, uma noite especial com seu namorado, namorada, marido ou alguém próximo, né? E na mesa do lado está sentado um homem ou uma mulher, ou um casal mal educado que trata os garçons com grosseria de qualquer maneira, que suja tudo ao comer, que fica rotando, gritando. É extremamente desagradável para você? Eu acho. Você já viu alguma bizarrice dessa? Possivelmente sim, me conta, eu quero saber aqui nos comentários, se você puder falar mais uma vez. E por falar em compartilhar, eu quero saber o que você está achando desse conteúdo, se você achou legal. Se sim, deixa o seu joinha, o seu curtir aqui embaixo, no botão do vídeo, e isso me ajuda muito a entender se eu estou conseguindo ajudar outras pessoas e se esse conteúdo está sendo relevante. Aproveita também para se inscrever aqui no meu canal no botão vermelho e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu já falei sobre etiqueta em outros vídeos, sobre comportamento e que imagem, comportamento, essas coisas não são frescuras, porque, gente, essas regras, elas contribuem para que as pessoas continuem civilizadas, discretas, prudentes, para que ninguém invada o direito ou o espaço de outro. Essas regras, elas funcionam como parâmetros, estabelecendo o que é ou não aceitável na vida em sociedade, e elas mantêm a ordem e o progresso. Não, brincadeira, só a ordem, tá bom? Não mantém o progresso, mas a ordem mantém sim. Mas, brincadeiras à parte, essas regras de etiqueta, elas indicam quais os comportamentos são adequados ou esperados no senso comum para diversas situações. Agora eu quero passar um pouco para a vida profissional, porque etiqueta também se aplica na vida profissional. Assim como na vida pessoal, a etiqueta, as boas maneiras e a educação, ela é um trunfo, ela é um diferencial, ela é um plus que faz você se destacar mais ainda na frente de outras pessoas. No vídeo 8 da série As 10 Principais Coisas que Toda Mulher Deveria Saber, eu vou deixar também linkado para você assistir. Eu falei sobre a importância das habilidades comunicativas de alguém e falei também que hoje em dia, além de um bom currículo, com uma boa qualificação técnica, acadêmica, profissional, as empresas elas estão priorizando a educação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As empresas estão priorizando pessoas com boas noções de como se comportar em situações sociais. Grandes empresas, elas até têm condições de aperfeiçoar tecnicamente os profissionais, oferecer cursos e capacitação através de treinamentos, mas elas não têm como educar uma pessoa, porque isso, infelizmente, é um processo complexo que precisa, além de pessoas especializadas, tempo, às vezes até anos, e depende muito da boa vontade da pessoa aprender, da pessoa querer mudar o mindset, a mentalidade e realmente perceber que ela precisa mudar. Pessoas que, além de serem mais preparadas tecnicamente, que hoje é muito comum, para ocupar as vagas de emprego, pessoas que ainda são bem educadas, têm boas maneiras, bom comportamento, etiqueta, sabem se relacionar, essas pessoas elas têm muito mais chances de serem promovidas e até, quem sabe, chegar a ocupar cargos de liderança. Se depois de todas essas razões que eu falei aqui, ainda assim você achar que esse papo é balela, tudo bem, afinal de contas é seu direito de discordar. Tudo bem com isso. Só saiba que você está assumindo os riscos e os danos que isso pode te trazer na sua vida. Você pode ter prejuízos. Mas, se você achou legal, eu vou pedir para você compartilhar com quem que você acha que precisa assistir esse vídeo ou quem vai gostar. E a pergunta que fica depois de tudo isso é: então, como é que eu posso me tornar uma pessoa com etiqueta e boas maneiras? Como na maioria das nossas conquistas na vida real, as conquistas mais expressivas, elas não caem do céu. Não vem de repente, nada acontece da noite para o dia. Educação, ela é um processo que nós construímos durante toda a nossa vida. O mais importante nesse processo é o seu despertar, é o seu start, é o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nesse vídeo, agora. Agora vem a parte o quê? Das dicas. Cursos, livros, filmes e o quê? Treino. Todas essas dicas que eu vou dar aqui servem, tá? Inclusive um detalhe, elas servem para homens e para mulheres, muito importante.
Primeira dica, assistindo o meu canal e me seguindo no Instagram. Se você ainda não me segue, procura lá, @PamelaKedman nas redes sociais e você vai me encontrar. Outra dica é lendo livros a respeito de etiqueta, boas maneiras e educação. Eu indico todos os livros da Glória Calil e da Cláudia Matarazzo, porque são pessoas que são referência nesse assunto aqui no Brasil, são livros de fácil entendimento. Outro livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Também vou deixar a foto e linkado aqui embaixo para você na descrição. Se no momento você tiver com um orçamento apertado, considere comprar o livro de um sebo, um livro usado, né? Ou procurar até mesmo uma biblioteca ou trocar de livros com alguém. Existem possibilidades, você vai entender qual que são as suas opções aí. Outra coisa é fazendo mini cursos de etiqueta que estão disponíveis na internet. Existem cursos básicos, introdutórios, alguns têm preços bem acessíveis e considere que isso não seria um gasto na sua vida, mas que sim seria um investimento na sua própria pessoa, né? Um investimento para o seu futuro em quem você está querendo se tornar. Essa dica todo mundo vai gostar, filmes e séries. Quando você assistir filmes e séries que eu vou indicar também aqui para você, tente reparar e se atentar aos padrões de comportamento, de fala, de postura corporal. Observe como as pessoas se apresentam. Observe a forma como elas entram e saem dos ambientes. Como elas se sentam, como elas andam, como elas comem, o seu semblante facial, as expressões do rosto. Eu vou colocar aqui na tela também algumas sugestões de filmes. Você dá uma pausa aí no vídeo para dar um print na tela para você copiar e depois você procurar aí no seu serviço de streaming. Outra dica, gente, observe as pessoas que você conhece, que você considera que são pessoas bem educadas. Se você puder, cerque-se e relacione-se com pessoas mais educadas com você. Sempre peça licença ao entrar ou sair ou ao se levantar. Sempre cumprimente as pessoas, não importa quem seja, com bom dia, boa tarde, boa noite, ou deseje uma boa semana, se errou, peça desculpas. Quando alguém te oferecer uma água, um café, alguma outra coisa, agradeça, seja gentil, diga não, muito obrigada, ou sim, agradeço, muito obrigada. Enfim, essas são dicas básicas. Eu não quero dizer aqui, gente, que se você não for assim, você não é uma pessoa que não presta, ou que você tenha menos valor que outras pessoas, ou que ninguém vai gostar de você. Não é isso. O que eu quero dizer aqui com esse vídeo é que se você aplicar isso na sua vida, você aumenta em muito, muito as suas chances de sucesso pessoal e profissional. Com esse vídeo, nós chegamos ao final da série As 10 coisas que todas as mulheres deveriam estudar, mas raramente fazem. Quero também agradecer, muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. E eu realmente quero dizer que eu me sinto muito honrada por você dedicar parte do seu tempo e da sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo.